Eu estava na estrada, dirigindo naquela noite escura, em um silêncio quase ensurdecedor, cortado apenas pelo ronco do motor do meu caminhão. Estava indo para uma cidadezinha no interior, carregando uma carga pesada de mercadorias. E a única coisa na minha mente era chegar lá o mais rápido possível. O problema é que o caminho passava pela famosa Estrada das Lágrimas. Sempre ouvi histórias sobre essa estrada, mas nunca dei muita bola. Falavam de um choro que ecoava no meio da noite, sem explicação. Diziam que era o espírito de uma mãe que perdeu o filho em um acidente por ali. Alguns colegas de estrada juravam que ouviram, mas eu sempre achei que era papo para assustar novato. Mas naquela noite, tudo mudou. Eu estava dirigindo há horas. A estrada parecia infinita, e a única coisa que me mantinha acordado era o café amargo que eu tinha tomado na última parada. Quando cheguei em um trecho mais isolado, senti uma leve mudança no ar. Sabe quando você percebe que algo está diferente, mas não sabe o que é? O clima ficou pesado, e o farol do caminhão não parecia iluminar tanto quanto antes. Foi aí que ouvi. No começo, pensei que era só o vento, ou talvez alguma falha no rádio, mas o som estava lá, insistente. Um choro baixo, sofrido, parecia vir de todos os lados, como se a própria estrada estivesse chorando. Acelerei, tentando me convencer de que era só coisa da minha cabeça, mas o choro ficou mais alto, mais claro. Era o lamento de uma mulher, cheio de dor e tristeza. O som era tão real que meus pelos ficaram arrepiados. Olhei pelo retrovisor, esperando ver alguma coisa, mas tudo o que eu vi foi a escuridão atrás de mim, como se a estrada estivesse me engolindo. Mesmo assim, o choro continuava, e eu não conseguia ignorar. Minha mente começou a pregar peças. Por um momento, jurei que vi uma figura branca na beira da estrada, como uma sombra fugaz. Mas quando pisquei, não havia nada lá. Eu estava suando frio. Meu coração batia rápido, e tudo o que eu queria era sair daquela estrada o mais rápido possível. Finalmente, avistei as luzes da cidade à frente. O choro começou a enfraquecer, como se estivesse sendo deixado para trás, mas a sensação de peso no peito permaneceu. Quando cheguei ao meu destino, desci do caminhão com as pernas trêmulas, ainda tentando entender o que tinha acontecido. Alguns dizem que é só uma lenda, mas eu sei o que eu vi naquela noite. O choro na Estrada das Lágrimas não é apenas uma história de assombração. É algo que fica com você, uma lembrança que não se apaga. Então, se um dia você passar por lá, mantenha os ouvidos atentos. Pode ser que você também ouça o choro que nunca se cala. Se você gostou dessa história e quer mais relatos sombrios das estradas, não esquece de curtir, seguir, comentar o que achou e compartilhar com os amigos. Estava voltando de mais uma entrega longa, exausto, querendo chegar logo em casa. A estrada estava deserta e os únicos sons eram o ronco constante do motor do caminhão e o vento cortando o retrovisor. Era uma daquelas noites em que a escuridão parecia mais densa e o silêncio mais profundo. Mas então, algo inesperado aconteceu. De repente, avistei uma figura se movendo à beira da estrada. No começo, pensei que fosse só alguém pedindo carona, mas logo percebi que havia algo errado. Ela parecia machucada, com as roupas sujas e rasgadas. Eu senti que precisava parar e ajudá-la. Quando desci do caminhão, ela se aproximou rapidamente, com um olhar desesperado, dizendo que havia um acidente mais à frente e que seu filho estava preso no carro. Ela pediu que eu ajudasse, apontando para um ponto mais adiante na estrada. "Por favor, me ajude", ela disse, a voz trêmula, quase engasgando nas palavras. Ela apontou novamente para o trecho, onde a escuridão parecia ainda mais opressiva. "Meu filho, ele está preso no carro, logo ali. Precisamos ajudá-lo." Sem hesitar, corri na direção que ela indicou. Não demorou muito para que eu visse um carro capotado, parcialmente fora da estrada, quase escondido pelos arbustos. Era um cenário tenso. Ao me aproximar, ouvi um som vindo do interior do veículo. Era uma criança chamando por ajuda.
Abri a porta com cuidado e consegui tirar o garoto do banco de trás. Ele estava assustado, mas parecia bem fisicamente. Depois de colocar o menino em segurança, olhei ao redor, esperando ver a mulher que havia me pedido ajuda. Voltei para o carro e, para meu espanto, vi alguém no banco da frente, imóvel. Era a mesma mulher que me abordou na estrada. Mas o que me deixou sem palavras foi o fato de que ela não poderia ter saído dali, considerando a situação. Olhei para o local onde ela estava antes, mas não havia sinal dela. A sensação de estranheza tomou conta de mim. Como poderia aquela mulher ter me pedido ajuda, se ela estava no carro o tempo todo? Voltei ao caminhão com o menino nos braços, ainda processando o que tinha acontecido. Liguei para a polícia e esperei, com a mente girando. Quando os socorristas chegaram, contei o que tinha visto, mas a verdade completa eu guardei para mim. De alguma forma, aquela mãe conseguiu alertar alguém para salvar seu filho, mesmo numa situação impossível de entender. Até hoje, quando passo por aquela estrada, sinto um arrepio. O que aconteceu naquela noite é algo que não consigo explicar, mas é uma lembrança que sempre vai me acompanhar. Estava dirigindo há horas. O sono começava a pesar, mas eu precisava chegar ao meu destino antes do amanhecer. Já tinha ouvido falar da lenda da bailarina, mas como todo bom caminhoneiro, sempre achei que era só mais uma história para assustar quem viaja de madrugada. A estrada estava deserta e a única luz vinha dos faróis do meu caminhão. Foi quando me aproximei de um trecho mais isolado que as coisas começaram a ficar estranhas. O ar pareceu ficar mais frio e uma névoa leve começou a se formar na beira da estrada. Eu sabia que estava chegando perto do local do acidente famoso, onde dizem que a bailarina perdeu a vida nos anos 70. De repente, avistei algo à frente, perto de uma cruz de madeira pintada de rosa. Era uma daquelas que a gente vê de vez em quando, marcando o local de um acidente. Mas essa era diferente. Tinha uma aura meio sombria ao redor, algo que fazia você querer desviar o olhar. Só que eu não consegui. Foi então que eu a vi. Uma figura delicada, vestida como uma bailarina, dançando lentamente ao redor da cruz. A roupa branca contrastava com a escuridão da noite, e ela se movia de um jeito tão suave que parecia flutuar. Fiquei paralisado, sem acreditar no que meus olhos estavam vendo. Era como se o tempo tivesse parado, e tudo o que existia era aquela bailarina dançando no meio do nada. Mas o que mais me assustou foi o rosto dela. Havia uma tristeza profunda em seus olhos, como se estivesse presa em um loop eterno, repetindo aquela dança sem fim. Cada movimento dela era gracioso, mas ao mesmo tempo carregava uma sensação de desespero, como se estivesse tentando se comunicar, tentar se libertar. Eu não consegui desviar o olhar, mesmo quando o caminhão começou a diminuir a velocidade sozinho, como se o veículo também estivesse hipnotizado pela cena. Tudo em mim gritava para acelerar e sair dali o mais rápido possível, mas meus pés estavam congelados nos pedais. Finalmente, num impulso, pisei fundo no acelerador e passei pela aparição. O farol do caminhão iluminou a figura por um segundo, e naquele instante, ela parou de dançar e me olhou diretamente. Era um olhar que eu nunca vou esquecer, cheio de uma dor que parecia antiga, mas ainda tão viva. Consegui afastar o caminhão dali, o coração batendo a mil. Quando olhei pelo retrovisor, não vi mais nada além da cruz rosa desaparecendo na névoa. Foi como se ela nunca tivesse estado ali, mas eu sabia o que tinha visto. Não contei para ninguém sobre essa experiência, mas desde então, toda vez que passo por aquela estrada, sinto um arrepio. Dizem que a bailarina aparece só para aqueles que estão destinados a vê-la, como um lembrete de que algumas histórias nunca acabam, mesmo depois de tanto tempo. E se algum dia você estiver dirigindo por aquelas bandas, de madrugada, cuidado. Se ver uma figura dançando na beira da estrada, melhor acelerar e não olhar para trás. Estava voltando de uma entrega, quando parei em um posto de gasolina para tomar um café e esticar as pernas. Era um daqueles postos de estrada, onde sempre acaba encontrando algum conhecido.
E foi lá que encontrei o Paulo, meu velho amigo dos tempos de estrada. Ele estava com um sorriso de orelha a orelha, todo animado para me mostrar o carro novo que tinha acabado de comprar. Esse aqui é para levar a família para passear nas horas vagas, ele disse, batendo no capô com orgulho. O carro era bonito, zero bala, daqueles que você sabe que custou um bom dinheiro. Mas, por algum motivo, assim que bati os olhos naquele veículo, senti um calafrio subir pela espinha. Uma sensação estranha, como se algo estivesse errado. Eu sorri e parabenizei o Paulo, mas não conseguia me livrar daquela sensação. Era como se uma voz silenciosa me dissesse que algo ruim estava por vir. Tentando afastar o pressentimento, terminamos o café e seguimos nossos caminhos. Paulo estava radiante, falando sobre como a esposa e os filhos iam adorar o carro. Mas, enquanto ele falava, eu não conseguia tirar da cabeça aquela sensação ruim. Algumas horas depois, enquanto dirigia pela estrada, comecei a sentir um nervosismo crescente. A noite estava clara, mas eu me sentia inquieto, como se algo estivesse para acontecer. E então, vi à distância um conjunto de luzes piscando, refletindo na estrada. Ao me aproximar, meu coração afundou. Era um acidente. Um carro havia capotado e estava de cabeça para baixo, com a lataria toda amassada. Meu coração acelerou e quando me aproximei mais, reconheci o carro. Era o mesmo que Paulo havia me mostrado no posto de gasolina. O mesmo carro que ele tinha comprado para a família. Desci do caminhão, correndo em direção ao veículo. Vários motoristas já estavam ali, tentando ajudar. O som de sirenes ao longe indicava que a ajuda estava chegando, mas parecia que o tempo estava congelado. Paulo estava no volante, inconsciente, com o rosto machucado. O resgate não demorou, mas eu sabia, no fundo, que algo ruim tinha acontecido. No fim das contas, Paulo sobreviveu, mas ficou gravemente ferido. O carro, que era para ser uma alegria para a família, virou um pesadelo. E aquela sensação, aquele presságio que senti no posto de gasolina, ficou comigo por muito tempo. Até hoje, quando passo por aquele trecho da estrada, me lembro do Paulo e do que aconteceu. É como se aquela sensação estivesse me avisando, mas eu não sabia como interpretar. Agora, cada vez que alguém me mostra algo novo, algo que deveria ser motivo de felicidade, aquela memória volta à tona. É um lembrete sombrio de que, às vezes, a estrada nos dá sinais. Sinais que, infelizmente, nem sempre conseguimos entender a tempo. Obrigado por ter ouvido essas histórias. Se gostou, curta, siga o canal e compartilhe suas próprias experiências sobre fenômenos sobrenaturais nos comentários. Vamos manter essa conversa assustadora e fascinante.